Pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Professor Fábio. Já vou pedindo para você deixar o like e assinar o canal para que a gente possa gerar mais conteúdos para você e indique para amigos, colegas que estão fazendo curso de desenvolvimento de sistemas, até tentando aprender parte de programação. Se ajudou você, pode ajudar também outras pessoas. Na aula passada eu falei sobre os conceitos de variável, criação de variáveis, falei também sobre os comandos escreval e leia, correto? E deixei 3 exercícios, vou estar fazendo a correção desses exercícios com vocês. Então o primeiro exercício ele fala o seguinte: solicite ao usuário o nome, as 3 notas, né? Calcule a média e informe daquela mensagem lá. O aluno nome teve como média a nota média. Eu vou pegar esse cara aqui, ó, para a gente utilizar no nosso programa. Então vamos lá, deixa eu abrir com a lupa para ficar legal para vocês enxergarem aí. Então como é que funciona? Primeiro eu preciso criar as variáveis, tá? O nome é um nome, então, caractere. Nome do tipo caractere. E vou criar as notas, né? Então, N1, vou colocar abreviado para ficar mais fácil depois de executar, N2, N3. E vou fazer uma variável chamada média, todas do tipo real, porque trabalha com valores quebrados, né? Com casas decimais. E vamos começar a trabalhar aqui. Então, primeiro, eu vou colocar o seguinte: escreval. E vou colocar como digite seu nome. Então, digite o seu nome. Opa. Vou colocar aspas duplas, né? Leia nome. Depois a mesma sequência. Aí peço nota 1, nota 2, nota 3. Então, escreval. Digite nota 1. Leia N1. E vou fazendo a mesma sequência, tá? Escreval, digite nota 2, leia N2. Leia N2. E vou colocar aqui escreval, digite. Você vê que eu estou na escola, hein? Você vê pelo barulho que eu estou dando aula da escola, diretamente da escola. Coloco lá, leia N3, perfeito? De posse do nome dos 3 valores, eu já consigo calcular a média e fazer mostrar aquela mensagem final. Então, eu vou fazer o seguinte: vou colocar aqui média, recebe. A fórmula é a soma dos 3 dividido por 3, né? N1 mais N2 mais N3 dividido por 3. Deixa eu minimizar a lupa. Então o que acontece? Se eu deixar desse jeito, ele vai priorizar primeiro N3 dividido por 3 e o resultado daqui vai somar com o resultado de N1 mais N2. Então a gente vai priorizar sempre da esquerda para a direita qual a primeira operação que a gente quer que executa. Então quando eu coloco parênteses entre essas operações que são do mesmo tipo, eu falo para o computador o seguinte, ó, você primeiro soma e o resultado daqui você divide por 3, beleza? Aí você consegue fazer 2 operações ou mais dentro da mesma sintaxe, tá? Sempre da esquerda para a direita. Depois, vou, por fim, mostrar a mensagem. Então, eu coloco lá escreval, né? E falo o seguinte, aí eu vou pegar aquele que eu tinha colado. Então, vamos lá. O aluno, dou um espacinho aqui dentro das aspas duplas, vírgula. Aqui não precisa estar entre parênteses, tá? Nome, então ele vai mostrar o nome que armazenou. Teve como média a nota, vírgula, média, tá? Esse parênteses eu não vou tirar porque é o parênteses que está fechando, esse parênteses que abriu aqui, tá? Vou tirar só a acentuação, né? Média, e a gente vai ver se ele calculou, se ele faz a operação. Então eu vou fazer aqui no passo a passo, ó. Então ele criou as variáveis, tá? Vou mostrar aqui embaixo que criou as variáveis. Ele espera que você digite o nome, eu vou colocar aqui Ricardo. Primeira nota, vou colocar 5. Segunda nota, eu vou colocar 7. E a terceira nota, eu vou colocar 2. Então, o aluno, Ricardo, teve como média 4.666. Aqui, pessoal, como não existe um comando para arredondar para 2 casas decimais, ele vai mostrar quantas casas decimais forem necessárias, tá? Então, ele tirou aí 4,66 e o nosso programa está funcionando. Perfeito? Vamos para o segundo exercício. O outro exercício pedia para eu digitar para o usuário digitar um valor, né? E ele tirar 10% desse valor.
Então, eu vou precisar de uma variável para valor e outra variável para porcentagem. Então, eu coloco aqui valor, vou abreviar, não vou escrever porcentagem, vou colocar porce, do tipo real, tá? Vou pedir para que ele digite o valor que ele quer. Então, vou colocar aqui escreval e vou colocar digite o valor desejado. E fecho, tá? E coloco lá, leia o valor. E aqui, sem maiores segredos, pedi para digitar o valor. Agora eu vou calcular a porcentagem, tá? Eu, particularmente, acho mais fácil dessa forma. Então, eu falo que porcentagem recebe a variável valor multiplicado, como é 10%, é 0,10 ou 0,1. Ele entende da mesma forma. Professor, e se fosse 2%? 0,02. Se fosse 5%, 0,05. Se fosse 55%, 0,55. E assim por diante, tá? Então, eu vou colocar 0,10 e vou montar ao final a frase falando quanto é 10% do valor solicitado. Então, eu vou falar assim, 10% de... Opa, aqui. Vou tirar aqui do 1, vamos colocar ele juntinho. Falar 10% de variável valor, que é onde eu armazenei, é igual a vírgula variável porce. Sempre que você for fazer a simulação, faça primeiro de cabeça. Então, vou colocar 1000, que eu sei que a porcentagem vai ser 100. Fica mais fácil até de você saber se funcionou ou não. Então, eu vou executar aqui o passo a passo, tá? Crio as variáveis aqui embaixo, pediu que editasse um valor. Então, eu vou colocar aqui no valor, vou colocar 1000. Ele fala para mim que 10% de 1000 é igual a 100. Beleza? Esse aí foi o nosso segundo exercício. Bem simples, talvez você tenha dificuldade aí no cálculo da porcentagem, não lembrava a fórmula, mas isso é normal, tá? No terceiro exercício, ele pede que eu solicite ao usuário uma tabuada e dê da tabuada do valor 0 até o valor 10. Então, se eu colocar 5, 5 vezes 0, ou 5 vezes 1, 5 vezes 2, 5 vezes 3 e assim por diante. Mas o meu algoritmo tem que fazer para qualquer tabuada, beleza? Então, eu vou só colocar aqui tab e vou colocar uma variável chamada cont, que daqui a pouco eu falo para vocês para que serve. Ambas do tipo inteiro. Porque a tabuada a gente fala que é a tabuada do 5,5, do 2,5, do 2, não, é do 2, do 3, do 4, 5, né? Então, a primeira coisa, eu vou informar para o usuário qual a range, ou de que número a que número ele pode pedir. Então, informe tabuada desejada. Para não ficar muito grande, eu vou fazer na linha de baixo, vou colocar aqui, escreval. Do 0. Tabuada do 0 não, né? Vamos colocar do 1. Do 1 ao 9. Pronto. E vou ler a tab para saber qual a tabuada que ele quer. Tudo bem? Então, o que acontece? A partir de agora, eu preciso, vamos supor que eu digitei a tabuada do 5, tá? Vou colocar como comentário aqui para o código não levar em consideração. Então, se eu colocar assim, ó, 5, o que tem que aparecer, né? 5 vezes 1 igual a 5. Se eu optar pela tabuada do 5. Isso é só um exemplo, tá? Pode ser 6, 7, 8, 9, 10, assim por diante. Pela lógica, se eu fizer 10 escrevais, então vamos colocar minúsculo aqui, escreval. Se eu colocar 10 escrevais com tab dentro, vai aparecer 10 vezes a tabuada que eu selecionei, correto? Se eu colocar o símbolo de X aqui, vai aparecer 10 vezes 5x, perfeito? Vai acompanhando o raciocínio. Então, tab é referente à tabuada que eu escolhi, e o X é um caractere, porque ele não é aqui que ele vai fazer a conta, tá? E aí eu tenho duas opções. Ou eu começo com o número 1, que aí ficaria 5x1, vírgula, igual, né? E aí aqui, como eu vou fazer uma operação matemática, eu colocaria tab vezes 1, asterisco 1. E a hora que eu mandasse executar, ficaria dessa forma assim, ó. Então, informe a tabuada desejada do 1 ao 9. Então, eu quero a tabuada do 7. Então, ele vai mostrar o 7, que é o tab, o x, que é o caractere, o 1 que eu coloquei, o igual, que é o caractere, e o tab vezes 1, que é 7, tá?
Só que se eu pegar isso, copiar e colar, vai ficar 10 vezes o 7 vezes 1. Então eu teria que alterar para 2, alterar para 3. Mas eu não quero ter esse trabalho, eu quero com 2 linhas fazer praticamente o exercício inteiro. Então como é que eu faço? Eu utilizo uma tabuada chamada conte e falo que ela vale 1. E aqui no lugar de 1 eu troco por conte, e aqui no lugar de 1 eu troco por conte. Professor, mas se eu deixar desse jeito, vai continuar fazendo 7 vezes 1, 10 vezes. Aí que está o segredo. A gente vai entrar agora com um recurso que é de acumulação. A gente vai acumular 1, mais 1, 2, mais 1, 3, mais 1, 4, que é esse aqui, ó. Conte, recebe conte, mais 1. Por quê? Na primeira vez que eu executo, o conte vale 1, porque eu falei que conte recebe 1. É isso, vai fazer a tabuada que eu quero vezes 1. Quando eu falo conte recebe 1, o 1 que ele tinha no conte, mais o 1 que eu pedi para ele somar, ele vai para o 2. Ele vai mostrar 2 na sequência. 2. 1 mais 1 que ele está na operação, vai para 3. E ele vai fazer até o 10. Então, se eu pegar só essas duas sintaxes aqui e colocar 10 vezes, tá? Então, ó, fiz uma, fiz duas, então pego as duas aqui, fiz 4, peguei as 4, fiz 8, vou pegar duas aqui para fechar 10, tá? Para fazer do 1 até o 10. Vamos ver agora como é que ele é executado. Então, ó, vou fazer o passo a passo. Ele executou, vai me pedir a tabuada desejada. Então vamos colocar a tabuada do 4, tá? Então você sabe que tab já vale 4 e o conte vale 1. Quando eu der a primeira vez, ele vai fazer, ó, 4 vezes 1, só que aí no conte recebe conte mais 1, ele vai acumulando, ó. Então ele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, até o 10. E aí ele executa todo o processo. Se não fosse dessa forma, o que eu teria que fazer, né? Eu teria que colocar aqui no primeiro, por exemplo, no lugar de conte, eu colocar um aqui e colocar um aqui. Aqui, colocar 2 aqui e fazer isso consequentemente. Só que o que acontece? Eu já fiz duas estruturas, que são essas duas linhas de comando, e só repliquei para todo o resto do código. Ele fez a mesma coisa e deu menos trabalho. Aí você vai fazer do jeito que você melhor entendeu. Tá bom? Se tiver alguma dúvida, coloca nos comentários. Pode mandar, que assim que tiver um tempo disponível, eu respondo para você. Agradeço a correção, tá? Lembrando que na próxima aula a gente vai ver a estrutura se e se não, que é a estrutura de comparação, perfeito? E espero vocês na próxima aula. Se gostou, deixa um like, assina o nosso canal e continue com a gente aí até o final do curso de Lógica de Programação. Tá bom? Um abraço a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, até a próxima. Vamos lá, deixa eu achar aqui. Pronto, um abraço.